Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Parábolas de Jesus, desvendando os mistérios do reino. A parábola do semeador. O título da mensagem de hoje é a responsabilidade humana, e essa mensagem está baseada na parte final do versículo 29. O versículo 29 diz assim: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E nós vamos falar exatamente sobre essa última palavra, ouça-nos. Jesus Cristo é o remédio para todos os males humanos. Foi Ele mesmo que declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, em João 14:6. O apóstolo Pedro afirmou que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Isso destrói qualquer pensamento humano de autossalvação ou de salvação através de uma outra pessoa que não seja a pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo ensinou que nele, que em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo que nós precisamos está em Cristo, segundo as Escrituras. A Bíblia ainda diz, pelas palavras do apóstolo Paulo, que Cristo, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, no momento em que o Senhor Jesus contava a parábola do rico e do Lázaro, e que ele declarou as palavras de pai Abraão, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, palavra esta dita para o rico que estava no inferno. O que o Senhor Jesus estava dizendo era: os seus irmãos que estão vivos, eles só podem ser salvos se eles ouvirem a Moisés e aos profetas. E quando ele revelou isso, segundo a última palavra que pregamos a respeito de que Moisés e os profetas revelaram a pessoa de Cristo, então o Senhor Jesus estava se autorrevelando como o único e suficiente Salvador da humanidade. Parafraseando as palavras de Isaac a Abraão, Deus providenciou a lenha, o fogo, o cutelo e o cordeiro para o sacrifício. Em outras palavras, tudo que o homem precisa para ser salvo, Deus providenciou para ele. No entanto, há uma responsabilidade que é exclusiva da humanidade. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e crer no amor de Deus. A mensagem de hoje, ela trata sobre a responsabilidade de ouvir o Evangelho. E são 3 as lições que devemos e como devemos fazer para ouvirmos a palavra de Deus. A primeira lição é a responsabilidade de ouvir atentamente. Ouça-nos. E é óbvio que isso é uma referência a Shema, é uma orientação divina para que o povo de Israel pudesse dar ouvidos a Deus. É uma declaração solene que convoca o povo para ouvir a Deus. É como se Deus estivesse dizendo: preste atenção, algo importante que você precisa saber será dito. E a Shema é esta expressão: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4 e 5. É uma ordem divina para deixarmos tudo de lado e nos voltarmos para Deus. O Senhor Jesus usou uma declaração muito parecida com essa. Ele disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. É um chamado para reconhecermos o propósito da nossa existência e também a razão das nossas vidas, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas novas, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Se obedecêssemos o que Deus nos diz, que nós deveríamos buscá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma ou com todo o nosso entendimento, como foi traduzido no Novo Testamento, nós teríamos a maioria dos nossos problemas solucionados. Não é porque nossos corações estão divididos que nós estamos carregados de males, carregados de problemas, mas mesmo que Cristo tenha nos dito, ou que Ele continue nos dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus não aceita um coração partido, um coração dividido, um coração que um dia o adora, o mesmo coração no outro dia adora as riquezas, adora os prazeres, adora muitas vezes a Satanás, cedendo às propostas satânicas. É importante que nós olhemos o texto com esse propósito. Vamos agora pensar um pouco que aquele pobre rico que estava no inferno, ele conhecia muito bem a palavra de Deus, mas ele decidiu servir às riquezas e ele reconheceu lá no inferno, e ainda reconhece, que servir às riquezas foi o pior negócio de sua vida. Seus irmãos também estavam no mesmo caminho e em muitas igrejas e muitas vezes, e nos nossos dias, muitos crentes estão cometendo o mesmo erro. Estão passando a sua vida inteira voltando-se e devotando-se a ganhar dinheiro, a enriquecer. Muitos crentes acham que só poderão ser felizes e realizados se eles tiverem dinheiro. A alegria, a satisfação, o prazer dessas pessoas só pode ser alcançado se tiver com dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem alegria. Se não tiver dinheiro e se não tiver riqueza, não tem satisfação. E muita gente não entende, por exemplo, 2 Timóteo 2,4, quando nos diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Deus nos convocou para uma guerra espiritual, para uma vida de relacionamento com Ele. Muitos estão envolvidos com um mundo que não conseguem mais ouvir a palavra de Deus. Moisés e os profetas, a Bíblia Sagrada continua falando, mas eles não conseguem ouvir mais. Muitos crentes não têm mais tempo para oração e para a leitura da Bíblia. A palavra já não penetra mais em seus corações porque estão ficando endurecidos. Isso é um grave problema que pode levá-los à apostasia e à perdição. À semelhança do salmista, todo cristão genuíno precisa ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei precisa meditar de dia e de noite, como nos ensina o Salmo 1, verso 2.
Ele precisa ser como os primeiros discípulos que viram Jesus subindo ao monte e contemplando a multidão, e imediatamente eles se aproximaram e foram ouvir o sermão da montanha. Deus tem muitas coisas para falar para você, mas você precisa ter interesse de ouvir o que ele tem para falar. A segunda lição desse texto fala sobre a responsabilidade de ouvir corretamente. Se a primeira é uma questão de atenção, a segunda é uma questão de correção. Essa expressão ouça-nos também descreve uma disposição do coração. O nosso coração precisa estar corretamente motivado para ouvir a palavra de Deus. Eu lembro-me aqui da palavra do saudoso pastor, meu amigo, pastor Darciso de Souza Medeiros, que certa vez disse: tem gente que ouve, mas não escuta. A palavra entra por um lado e sai pelo outro. A pessoa não presta atenção no que está sendo dito. É isso que muitas vezes as Escrituras nos chamam a atenção, que gente que ouve a palavra assim acaba escutando, mas não entende a palavra e acaba tirando de Deus o interesse de continuar ensinando. É importante que nós nos lembremos que uma das razões pela qual o Senhor Jesus ensinava através de parábolas foi porque as pessoas não davam a devida atenção para o que ele estava falando. A palavra diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Percebam aqui que a questão é uma disposição do coração. A pessoa fechou o ouvido, fechou os olhos, ela não está atentando corretamente para as Escrituras, está com o coração endurecido, está vendo ou ouvindo de mau grado. A palavra de Deus é vista de uma maneira preconceituosa, a pessoa não tem interesse em ouvir a palavra de Deus. A palavra está perto, a palavra está próxima, mas a pessoa tem uma predisposição no coração, e isso é uma decisão da própria pessoa. A própria pessoa decidiu que não quer ouvir, que não quer se envolver e que não quer aprender a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala a respeito daqueles que realmente têm o interesse em ouvir, e o Senhor Jesus disse: mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Mateus 13, de 3 a 17, foi o texto que eu acabei de ler. É provável que Moisés e os profetas falaram para o rico, no sentido de que ele era um judeu. Se ele era um judeu, ele frequentava a sinagoga, e se frequentava a sinagoga, ele tinha contato com os escritos divinos,
e os rabinos liam e ensinavam para eles. Então, quando a Bíblia diz que eles têm Moisés e os profetas, não era uma possibilidade, mas uma realidade da vida religiosa judaica. Tem muitos crentes assim, que todos os domingos, pelo menos quando estava tudo normal, iam para os templos, entravam nas salas da escola bíblica dominical, mas ao invés de prestarem atenção no que está sendo ensinado, permitiam que os seus corações e as suas mentes devagassem, ficavam pensando em outras coisas e não davam a atenção nem para o pregador e tampouco para o professor, e isso faz com que caiam no mesmo erro, num déficit de atenção àquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Talvez tenha sido esta a razão porque o rico implorou ao pai Abraão que enviasse a Lázaro para pregar o evangelho para os seus irmãos, para pregar a palavra para os seus irmãos, porque ele sabia que os seus irmãos não escutavam o que os mestres estavam ensinando. Eles não davam a atenção e por isso o rico estava dizendo: mande Lázaro, se Lázaro ressuscitar, ou se o fantasma de Lázaro for falar com eles, eles também conhecem a Lázaro, eles sabem que Lázaro morreu, então eles vão acreditar realmente que existe vida após a morte. E o pai Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, eles têm que ouvir o que está sendo ensinado. Nós, como cristãos, precisamos agir não apenas de forma diferente do rico e de seus irmãos, mas devemos agir de forma semelhante aos bereanos que eram ou que receberam a palavra de Deus, a mensagem, com vívido interesse, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Percebam que os bereanos, a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque o apóstolo Paulo pregou a palavra e, ao invés de acreditar imediatamente no que o apóstolo Paulo estava falando, os bereanos foram verificar nos Escritos se Paulo falava de conformidade com o livro divino. E isso é algo que nós também devemos fazer. Nós devemos sempre verificar se aquilo que está sendo pregado ou ensinado corresponde à verdade divina. Eu quero lembrá-los que nós devemos não apenas buscar, mas também devemos meditar na palavra de Deus. Ela deve ser a nossa companheira em todos os momentos da vida. Eu vou contar aqui uma história rápida do episódio de Paulo. Paulo estava preso em Roma, o dia da sua execução já estava marcado. Ele escreve uma carta a Timóteo e ele pede que Timóteo vá até ele lá na prisão, e ele pede alguns favores para Timóteo. Esses favores estão escritos em 2 Timóteo 4,13. Ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e especialmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo estava com o dia da sua morte marcado, mas mesmo assim ele queria ter a sua vida alimentada e protegida. Para o seu corpo, ele pediu uma capa porque estava com frio. Para o seu intelecto, ele pediu os livros. E para o seu espírito, ele pediu que fosse levado os pergaminhos para que ele pudesse estudar a palavra de Deus até o último momento da sua vida. Precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, mas também precisamos e principalmente precisamos cuidar do nosso espírito. Deus nos chama para ouvir a palavra da verdade com a disposição correta dos nossos corações. E isso nos leva
a terceira lição, a responsabilidade de ouvir credulamente. Disse pai Abraão, ouça-nos. É preciso ouvir e crer na palavra. O sentido aqui não é apenas a questão da audição, mas aqui é receber como verdade, receber como divino, receber como importante para a vida. E isso causa um círculo virtuoso. A Bíblia diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quanto mais eu ouço a palavra, mais eu tenho fé, e quanto mais eu tenho fé, mais eu quero ouvir a palavra. Isso é um círculo virtuoso, e nós precisamos entrar nesse círculo para que as nossas vidas sejam alimentadas, porque a palavra tem o poder de purificar as nossas vidas, o poder purificador. O Senhor Jesus disse para os primeiros discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. E aqui me faz lembrar uma história que eu vi a respeito de um mestre e de seu discípulo, ou de um monge e o seu discípulo, que o monge olhou para o discípulo e orientava ele a ler a palavra de Deus todos os dias, e o discípulo disse: mestre, o senhor acha que nós temos capacidade de armazenar todos os escritos bíblicos? E o mestre disse: não, você não tem condições de armazenar tudo. Então, por que é que todos os dias o Senhor nos obriga a ler a palavra? O mestre olhou para ele e olhou para um cesto de junco e disse para o discípulo: você desce a escadaria e vá até o rio e encha esse cesto de junco com água e traga até aqui. O discípulo então pegou o cesto de junco, desceu a escada, foi lá embaixo, encheu o cesto com água, e quando ele puxou o cesto, porque era feito de junco, a água escorreu pelas brechas, e ele correu. Quando chegou perto do cesto do mestre, o cesto estava vazio. E o mestre olhou para ele e disse: o que você aprendeu? Ele olhou para o mestre e disse: eu aprendi que cesto de junco não retém água. E o mestre disse: então desça a escada, por favor, e vá mais uma vez pegar água no cesto de junco. E ele foi mais uma vez e pegou a água, encheu o cesto com água, e quando ele tirou do rio, a água ia escorrendo. Ele correu para perto do mestre, e o mestre perguntou para ele: e aí, o que foi que você aprendeu? E ele disse: eu aprendi que cesto de junco não retém água. E o mestre insistiu que ele fizesse isso várias vezes, até que uma das vezes, quando ele chegou com o cesto vazio, o mestre perguntou para ele: e aí, o que foi que você aprendeu? O discípulo disse: eu aprendi duas coisas. A primeira é que cesto de junco não retém água. Quando eu encho com a água passa pelas brechas e fica o cesto vazio. A segunda coisa que eu aprendi é que quando essa água passa pelo cesto de junco, o cesto de junco é lavado pela água. Quando eu comecei a carregar a água, o cesto estava sujo, mas por eu carregar várias vezes água, agora o cesto está limpo. E o mestre olhou para ele e disse: você entendeu porque é que eu todos os dias obrigo vocês a lerem a palavra? Eu sei que vocês não conseguirão reter todo o conhecimento, mas quando o conhecimento passar por vocês, ele irá limpá-los. Isso é algo especial, porque a palavra tem o poder purificador. Mas não é apenas isso, a palavra também tem o poder salvador. Em Atos 2,41 está escrito assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia
agregaram-se quase 3.000 almas, pessoas que ouviram o apóstolo Pedro pregar, e eles ouviram com bom grado, como diz a palavra, e essas pessoas foram abençoadas por Deus. Deus deu-lhes o entendimento, o Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eles foram salvos e foram batizados naquele dia, porque a palavra tem o poder salvador. E não apenas isso, a palavra tem o poder exortador. No livro de Apocalipse, nós lemos várias vezes essa mesma expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é apenas quem consegue ter audição, mas é a capacidade de entendimento. Quando Deus falar alguma coisa, nós precisamos olhar para essa palavra atentamente, nós precisamos olhar corretamente e nós precisamos olhar para a palavra e ouvir a palavra credulamente, crendo que essa palavra ela é importante. Além disso, a palavra tem o poder frutificador. A palavra diz: mas o que foi semeado em boa semente é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Quando nós ouvimos a palavra de bom grado, quando nós temos uma disposição correta para ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus surte efeito positivo em nós e nós começamos a produzir e a reproduzir os efeitos do poder da palavra em nossas vidas. Nós começamos a demonstrar frutos a cada dia. Para ser salvo, para ter o nome escrito no livro da vida, todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo, porquanto com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Para terminar a mensagem desta noite, eu quero ainda recitar 2 versículos da Bíblia. E o primeiro é o versículo de Hebreus 3, 7 e 8, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Essa é uma referência ao que aconteceu com o povo de Israel quando estavam no deserto, saindo do Egito, indo para a terra prometida. Deus falava com eles e eles não davam atenção, se rebelaram contra Deus e por causa disso não chegaram à terra prometida, ficaram estendidos no deserto. Em outras palavras, morreram pelo meio do caminho. O segundo versículo que eu quero terminar lendo com você é de Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vejam só como esses 2 versículos nos reportam para 2 pensamentos antagônicos. O primeiro: aqueles que não ouviram a palavra foram amaldiçoados por sua própria rebeldia e por sua própria incredulidade. Aqueles que ouvem a palavra e que guardam a palavra são tidos nas Escrituras como pessoas abençoadas por Deus. Se você ouve o Evangelho com bom grado,
se você tem entendido que Deus tem algo importante para falar para você, se a palavra está frutificando na sua vida, e se todas as vezes que você ouve a palavra, ao invés de se revoltar com ela, ao invés de ficar zangado com ela, você se alegra, lhe dá alegria e prazer, eu quero dizer algo para você para alegrar ainda mais o seu coração. Você é um abençoado, você é uma abençoada pelo privilégio que Deus te deu de ouvir, de entender e de compreender a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Lá na eternidade, quando as pessoas chegam no inferno e elas estão desesperadas, que elas lembram de seus familiares e pedem para que alguém saia do inferno e vá aqui, ou saia do céu e venha aqui na terra para pregar e dar testemunho para eles, a palavra que essas pessoas ouvem é a seguinte: eles têm Moisés e os profetas, e dentro do nosso contexto a palavra é parecida, eles têm as Escrituras Sagradas. Ouçam as Escrituras. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e que te livre de todo e qualquer tipo de mal. Amém.